Bom dia, bom sábado a toda essa querida igreja. Bom sábado. Eu trago comigo também um aluno do quarto ano de teologia. O nome dele é Alan. Ele está aqui conosco. Pode se levantar, Alan, por favor, para que a igreja te conheça. O Alan, ele é aluno do quarto ano de teologia, se forma esse ano para poder trabalhar e servir a Deus a partir do ano que vem. Ele vai estar conosco hoje à tarde, ele deve trazer uma mensagem para vocês hoje à tarde. Então, compareçam hoje às 4 da tarde. Nós não trouxemos só o Alan, olha o que trouxemos aqui para a igreja, ó. Trouxemos aqui uma caixa de coisas valiosíssimas. Brindes, diagramas, bíblias, tudo dentro daquilo que nós oferecemos ali dentro do Centro White para poder enriquecer e edificar a igreja de Jaú. Tá? Então venham aqui hoje às 4 horas, nós vamos participar e vamos fazer aí um momento de perguntas e respostas, sorteios e assim por diante. Eu quero agradecer ao pastor Adilson pelo carinho e convite, uma alegria estarmos juntos, pastor, revê-lo, ver a sua igreja, ver que você está firme no ministério, trabalhando firme. Que Deus seja louvado pela sua vida e seu ministério também, pastor. Queridos, eu queria fazer um complemento da lição, posso? Sim ou não? Mas eu vejo gente lá no fundão, olha lá, ó. Como é que eu vou falar para aquele povo lá do fundão? Eu sou professor há 34 anos. Se eu conseguir trazer o povo para frente, eu vou agradecer. Mas se não, está tudo bem também. Queridos, por que os judeus negaram a Cristo? Essa é uma pergunta. E como isso se aplica a nós? A história que a lição traz essa semana e ao longo do trimestre, ela é recheada de aplicações, de lições para nós. Mas a mais triste é nós acompanharmos o roteiro do povo de Israel. Quando você vê Deus falando lá em 2 Crônicas 36, dizendo assim: e Deus, desde madrugada, falou aos seus servos, os profetas. Vamos abrir a Bíblia, abre lá. 2 Crônicas capítulo 36. Olha que texto fabuloso esse. E a gente começa a entender por que o povo de Israel negou a Cristo. 2 Crônicas 36, verso 16. Verso 15 e 16. Olha o que o texto diz assim, ó. O Senhor, Deus de seus pais, começando quando? De madrugada, falou-lhes por intermédio de quem? Seus mensageiros, porque compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus, mofavam de seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Quando você escuta Jesus contando a parábola, né, dos seus servos, que ele arrenda uma vinha e tal, e aí depois ele fala: eu vou mandar o meu servo e tal, depois eu vou mandar o meu filho. A história, os servos representa quem nessa parábola? Os profetas. E o filho representa quem? Jesus Cristo. Só que a rejeição não ocorre no tempo do Novo Testamento. A rejeição já vinha acontecendo de longa data. Então, queridos, nós podemos vir todos os sábados na igreja. Podemos estar devolvendo os nossos dízimos e ofertas. Mas o nosso coração, se nós não aceitarmos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós podemos estar repetindo a história do povo de Israel. Agindo apenas como uma religião exterior e não real, não genuína, não interior. Mais do que isso, os judeus não só negaram a Cristo, eles rejeitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador, como Messias prometido.
E isso foi um processo que se manifestou ao longo do caminho da história do povo de Israel. Vocês lembram daquela história? Quando os escribas chegaram para Jesus e perguntaram: com que autoridade o Senhor faz essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Olha a pergunta que os escribas fazem para Jesus. O Rei do Universo, o Criador do céu e da terra. Quem te deu essa autoridade? Com que autoridade o Senhor faz essas coisas? Fala para nós. O que Jesus faz? Jesus responde a pergunta? O que ele fala? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem deu o batismo? O batismo de João Batista era do céu ou era dos homens? Pôs eles numa sinuca de bico, né? Como a gente fala. No paredão. Responde. Se você me responder, eu vou responder a pergunta de vocês. O batismo de João era do céu ou era dos homens? E eles não responderam. Por que Jesus não respondeu? Porque Jesus sabia que se Deus descesse do céu naquele momento e se revelasse perante eles, eles não acreditariam. Por quê, pastor? O coração deles estava tão fechado, estava tão cerrado a toda e qualquer possibilidade de manifestação de Deus, que eles não aceitariam. Poderia vir Moisés ressuscitar, poderia ressuscitar Elias, não adiantaria. Eles rejeitariam a toda e qualquer manifestação teofânica naquele momento. Com isso, eu encerro dizendo, nós podemos estar vivendo uma experiência de igreja, mas longe de Cristo. Podemos vir todos os sábados, lustrar esses bancos, cumprimentar as pessoas, ouvir a mensagem aqui, estudar a lição da escola sabatina, mas podemos estar vivendo uma religião sem a pessoa de Cristo. E esta religião sem Cristo é como aquela figueira, que só tem folhas, é bonita e bela, mas não tem frutos. Pastor Estêncio, o que o senhor quer dizer com essa aplicação sua? Uma religião sem Cristo, amigos, é uma religião morta. Ela não tem vida, não tem alma, não tem espírito, não tem frutos. Buscar compreender a graça de Cristo, o amor de Cristo, o perdão de Cristo, buscar entender a cruz de Cristo e o que significa isto a cada dia em minha vida, em minha experiência pessoal com Cristo, é a essência da verdadeira religião. Os testemunhos de Ellen White dizem que o mistério da cruz de Cristo explica todos os mistérios que existem na terra, no céu e em todo o universo. A cruz de Cristo é o mistério que vai explicar todos os demais mistérios e será objeto de estudo por toda a eternidade. Agora, se a minha vida é se preocupar com os mistérios da economia, os mistérios do investimento, os mistérios dos bens materiais, os mistérios da moda, os mistérios da música, os mistérios das séries, os mistérios de tudo, eu estou cada vez me distanciando do ideal que Deus me planejou para mim. E eu queria dizer uma coisa a vocês, abra sua Bíblia comigo. 1 Coríntios capítulo 6, esse texto me toca muito. Eu estava falando com ele hoje, com o meu aluno, Alan, hoje de manhã, sobre esse assunto. 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. Olha o que o texto diz, queridos. 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e o quê? E que se não sois de vós mesmos. Esse corpo que você tem não lhe pertence, querido. Não lhe pertence. Por dois motivos. Pela criação, é uma dádiva. Segundo, pela redenção, porque Deus resgatou você. Vós não sois de vós mesmos. E aí a palavra de Deus nos diz no versículo 20, porque fostes comprados por quê?
por preço. E aí vem então a orientação da palavra para nós. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O que a gente tem feito com o nosso corpo, com a nossa mente, com os nossos pensamentos, com os nossos gostos? Ah, pastor, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto desse estilo, eu gosto daquela roupa, eu gosto dessa comida. Espera aí, o seu gosto está apenas agradando você? Se o seu gosto está agradando apenas você, você está totalmente na inversão do processo. A palavra diz, porque nós não somos de nós mesmos. Quando você tem um gosto, você tem que ter esse gosto para agradar a quem? A Deus em primeiro lugar. Agrade a Deus no seu gosto, no seu modo de viver, no seu modo de pensar, nas suas escolhas, no que você ouve, no que você vê, no que você come, aonde você vai, com quem você anda. Agrade a Deus. Porque a palavra está dizendo, vós não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, glorificai a Deus no vosso gosto, glorificai a Deus nos vossos costumes, glorificai a Deus na vossa comida, na vossa bebida, em tudo que você fizer. Porque quando você estiver agradando a Deus, você vai agradar a você. E a nossa vida, meus queridos, deve ser um constante viver para a honra e glória do nosso, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a honra e glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. É isso, queridos. Quando os judeus começaram a viver para se agradar, para se enriquecer, para se engrandecer, para se tornarem importantes, para se tornarem a maior nação do mundo, quando eles tiveram o plano de usar a Jesus para ser o libertador, o Messias, eles estavam se afastando do plano de Deus. Literalmente se afastando. Assim, queridos, eu queria agregar um símbolo ao que você falou, pastor. Interessantíssimo isso. A palavra de Deus fala que quando Jesus entrou na entrada triunfal, em Marcos capítulo 11, né? Jesus saiu de Betânia. Ele sai da casa de Marta, Maria e Lázaro. E ele vem subindo a estrada que segue até Jerusalém. Naquele período, Jesus havia ressuscitado Lázaro. E o que os judeus queriam fazer? Matar quem? Lázaro. Por quê? Porque Lázaro era um testemunho vivo do poder de quem era? Jesus, o Messias. Ele tinha poder de ressuscitar mortos. Então eles queriam, já que eles não acreditavam em Jesus, já tinham rejeitado a Jesus, eles queriam também fazer o quê? Matar aquele a quem Jesus ressuscitara, para acabar com tudo. Mas aí vem os testemunhos. Desejado fala assim, que ao Jesus tomar aquele jumento e subir rumo a Jerusalém, quem vem puxando o jumento pela cordinha? Lázaro. Lázaro puxava o jumentinho que vinha subindo. Jesus para entrar em Jerusalém. Ali estavam as duas grandes testemunhas que haviam manifestado o seu poder. Quando Deus faz uma coisa, meu amigo, ninguém pode conter. Ninguém. Nem as forças do mal, nem os demônios do inferno. Quando Deus faz uma coisa, ninguém contém. Ninguém contém. Louvado seja Deus por sua palavra. Bom, queridos, eu quero agora dar início a esse momento. Eu quero convidá-lo para que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. A partir do versículo 11. Com a palavra de Deus aberta, feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez. Eterno Deus, muitíssimo obrigado pela oportunidade que temos de estar em Tua casa. Aqui estamos, ó Deus, para poder Te louvar,
te adorar e reconhecer-te como o único Deus verdadeiro que comanda e governa todo o céu, toda a terra e todo o universo. Nós nos rendemos humildemente diante da tua presença, suplicando agora que o teu Espírito abra o nosso coração e o nosso entendimento para a exposição da tua palavra e o estudo que faremos agora, pois assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra nos diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é quem? Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão, a recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Cada pessoa que nasce nesse planeta pode escolher sobre qual fundamento lançará a sua obra. A palavra de Deus está dizendo uma coisa, de que só há um único fundamento. E esse fundamento qual que é? Cristo Jesus. Se você escolher a Jesus Cristo para lançar o fundamento da tua vida, para você usar como base, plataforma, sobre o qual você vai construir as suas obras, construir a sua família, construir a sua casa, construir a educação de seus filhos, a palavra de Deus nos diz que esta obra, ela manter-se-á firme, não será abalada. Porque é uma obra que será construída sobre o ouro, a prata e sobre as pedras preciosas. Ela não é uma obra de palha, de feno ou de madeira, mas ela é uma obra que permanece. Com esse pensamento, eu quero lançar então a nossa fala. E quando nós falamos em igreja, de acordo com estudos hoje, há 40 mil igrejas sobre a face da terra. Isso não é pouco. Cada uma delas diz que é a verdadeira. Cada uma. A pergunta que eu faço é: se existe apenas um único fundamento, sobre qual fundamento estão construídas todas as igrejas? Será que essas igrejas vão permanecer quando o fogo prová-las? Ouro, prata e feno, ou pedras preciosas? Ou madeira, feno e palha? Essas são as perguntas que este texto lança para nós. Quando olhamos para a história da Igreja Adventista, nós podemos analisar qual foi a base, qual foi o fundamento sobre o qual ela foi lançada. Nós dizemos que o movimento adventista, a Igreja Adventista, é a igreja remanescente. O que quer dizer isso? É a igreja que foi passada por um grande período de perseguição, foi passada por um período de sofrimento, foi levada ao deserto, Apocalipse 12, o inimigo a perseguiu, tentou exterminá-la, tentou erradicá-la do mapa, mas ele não conseguiu. Porque houve um pequeno remanescente que permaneceu fiel ao quê? A sua palavra, a Bíblia. Permanecer fiel ao fundamento que é Jesus Cristo e sua palavra. E esta igreja foi cuidada, foi preservada. O Espírito Santo guiou e conduziu essa igreja e impediu que ela fosse destruída, que ela fosse erradicada. Por outro lado,
além de falarmos que essa igreja é remanescente, nós costumamos também usar uma outra expressão. A gente fala assim, pastor, esta igreja é um movimento profético. Já ouviu falar isso? Pastor, é uma igreja profética. E eu pergunto à igreja de Jaú, por que a gente diz que é um movimento profético? Valendo um brinde, 50 pontos na média. Por que a gente diz que esta igreja é um movimento profético? Quem responde? Vamos ver. Aponta que é um movimento profético. Muito bem. Mais alguma sugestão? Queridos, tomem nota. Esta igreja, ela é um movimento profético, por quê? Porque ela nasce a partir do cumprimento de profecias bíblicas. Pare para pensar isso. Quando se cumpre a profecia de Daniel 8,14 até 2000, vamos falar junto? Até tardes e manhãs, santuário. Quando se cumpre Daniel 8,14, nasce um novo movimento. Mas pastor, essa é a única profecia que caracteriza o surgimento da igreja remanescente? Não. Qual outro texto da Bíblia? Valendo 50 pontos na média. Também, mas categoricamente, que marca o início. Abra sua Bíblia. Apocalipse 3, 14 a 22. Veja, Deus funda um movimento profético a partir do cumprimento de profecias bíblicas. Não é? 3, 14 a 22. O que diz o texto bíblico aí? Fala sobre que igreja? A igreja de quê? De Laodiceia. Eu pergunto aos irmãos aqui de Jaú, que ano que foi fundada a igreja de Laodiceia? 1844, irmãos. A igreja nasce em 1844, com o cumprimento da profecia bíblica. Então note, a igreja nasce a partir do cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento, nasce a partir do cumprimento de uma profecia do Novo Testamento, e detalhe, Deus já dá características de como seria esta igreja. Apocalipse 3, 14 a 22, descreve características claras e distintas desta igreja. Rico sou, de nada tenho falta, mas tu não sabe que é pobre, cego e nu, arrepende-te, pois. E eu recomendo que você compre o ouro refinado pelo fogo, as vestes da justiça e o colírio para enxergar a tua nudez. Olha que coisa fabulosa. Deus funda um movimento, Deus apresenta características desse movimento por meio da sua palavra. Eu pergunto aos senhores, será que as características que Deus apresentou em Apocalipse 3, 14 a 22 se aplicam à nossa igreja hoje, sim ou não? Eu não ouvi, sim ou não? Será que essas características se aplicam à sua vida e à minha vida? Pense você pessoalmente. Essa é uma pergunta que todos temos que responder. Será que nós não estamos preocupados com as riquezas, com as coisas materiais desse mundo? Apocalipse capítulo 3, 14 a 22 fala dessas características. Então nós temos aqui duas características distintas que revelam o surgimento da igreja. E veja, quem faz o processo do nascimento desta igreja é o fundamento sobre o qual foi estabelecido esta igreja, que é Jesus Cristo, o único fundamento que existe. Mas aí você pergunta, mas pastor, 1844 foi um ano tão importante assim? Eu digo a vocês, foi um ano muito importante. O mundo estava parado, atento para ver o que iria acontecer. Essa vai ser a fala da minha segunda mensagem desta manhã. Aguardem. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto. Por quê, pastor? Esse ano nós estamos relembrando os 180 anos do grande desapontamento. Por incrível que pareça, 22 de outubro, esse ano, é uma terça-feira. E que dia que foi 22 de outubro de 1844? Uma terça-feira. A gente vai relembrar esta data hoje. No segundo culto eu vou falar um pouquinho mais sobre isso.
Mas pastor, como é que nasceu esse movimento? Como é que foi os primórdios da igreja adventista? Não é? No princípio estava lá um povo minúsculo, pequeno, todos eles eram milleritas, seguidores de Miller, Guilherme Miller. Miller pregava para milhares e milhares de pessoas. Ele distribuiu, por meio de seus assistentes, Joshua Himes, milhares e milhares de panfletos que anunciavam a volta de Jesus aos portos, aos continentes. Ele distribuiu essa notícia para toda a terra. Não foi só lá nos Estados Unidos, não. Ele mandou pelos capitães de navio. Isso foi comunicado em alto e bom som. Por quê, pastor? Porque Deus queria salvar a quantos? A todos. E foi distribuído na Oceania, na Ásia, na África. Todo mundo sabia deste evento, do cumprimento da profecia de Daniel 8,14. Naquele pequeno movimento, surge um movimento menor ainda, chamado movimento da porta fechada. O movimento da porta fechada cria que em 1844 Jesus não havia voltado, e eles entenderam isso. Mas eles criam que a porta da graça havia sido fechada e que não havia mais graça para ninguém. Esse foi um dos motivos também que contribuiu para nós demorarmos um pouco para praticar missões transculturais. Percebe? Porque diziam assim, bom, se a porta da graça está fechada, como é que a gente vai pregar para os outros? Não tem mais graça, não tem mais salvação. Interessante isso. Então, esse grupo era composto por Tiago White, Ellen White e alguns outros, Bates, e alguns outros colegas que estavam ali juntos. E eles voltaram, estudaram a palavra, voltaram às escrituras sagradas, e logo eles descobriram que a porta da graça ainda estava aberta. E aí eles voltaram para um texto muito importante, Apocalipse 10, verso 11, que diz o quê? Importa ainda que pregueis ao quê? A todos os povos, nações, línguas e reis. Apocalipse 10, 11. E eles então agora voltam seus olhares para a pregação da palavra de Deus a todos os povos e nações da terra. E assim começa a igreja adventista do sétimo dia. Em princípio, nós não éramos conhecidos como igreja adventista. Como é que nós éramos conhecidos? Valendo aqui um brinde aqui, vou tirar aqui. Vou dar um brinde aqui, já vou começar a abençoar agora, né, pastor? Vamos abençoar a igreja aqui. Olha aqui, ó, um manuscrito do Espírito de Profecia. Como é que a igreja adventista era reconhecida em 1844 até 1860? Alguém sabe? Como éramos conhecidos? Eram dois nomes. Um nome seguido do outro. Nós éramos conhecidos como adventistas sabatistas. Adventistas sabatistas, assim éramos conhecidos. Tá? Não tínhamos o nome Igreja Adventista. Então, esse movimento pequenininho de adventistas sabatistas guardavam o sábado, criam na volta de Jesus, começa a crescer. Em 1847, eles começam a se reunir com uma pequena reunião chamada Conferências Sabáticas. Conferências Sabáticas começam agora a se reunir na casa de pessoas. Em várias casas de família, se reuniam em lares, não é? Ali em lares, em famílias. Não é isso? O que eles faziam? PG, exatamente. O que eles faziam? Estudavam a Bíblia. Mas eles estudavam a Bíblia não com o propósito só de um estudo. Eles estudavam para poder descobrir as verdades da Bíblia. Verdades que haviam sido apagadas, esquecidas e lançadas por terra. Que verdades eram essas? Alguém pode me descrever? Quais foram as verdades que foram apagadas, esquecidas e lançadas por terra no tempo da Idade Média? Qual foi? A justificação pela fé, o batismo por imersão, a volta de Jesus, a imortalidade condicional da alma. O que mais? A obra de Cristo no santuário celestial, a obra da educação, a obra de saúde.
Todas essas verdades haviam sido apagadas. Deus agora chama uma nova igreja, um novo povo, um remanescente, para poder restaurar esta verdade. Todas elas. Doutrinas que haviam sido esquecidas. Interessante observar isso, não é? Então eles começam a estudar. E ali esse pequeno grupo das conferências sabáticas se torna o embrião que Deus usa para poder originar e fundar o movimento adventista do sétimo dia. Como professor? Descobrindo as verdades que já estavam reveladas na palavra de Deus. Notem, não há nenhuma doutrina da igreja adventista que não esteja na palavra. Todas estão na palavra. Todas, sem exceção. Ok? Todas estão aqui. E as verdades que foram sendo estudadas, foram sendo descobertas, foram sendo anotadas, escritas e colocadas ali. Então esse é o embrião. Mas pastor, qual foi o primeiro segmento que a igreja adventista fundou? 1848, 1849. Ellen White recebeu uma visão da parte de Deus sobre a importância da obra de publicações. E em 1849, Tiago White publica o primeiro periódico chamado A Verdade Presente. O primeiro segmento da igreja que foi fundado, qual é? Obra de publicações. A igreja adventista do sétimo dia, ela nasceu num berço de papel e tinta. A importância da obra de publicações, a importância de termos a palavra de Deus, a Bíblia, os testemunhos impresso, para podermos divulgar para todas as pessoas que conhecemos. E assim avança. Mas aí entra em um segundo ponto. Qual foi o segundo importante segmento que a igreja fundou? A escola sabatina, que nós estamos aqui reunidos. Quando foi fundada a escola sabatina? 1852. Como? A igreja estava começando a crescer, tinha apenas ainda 1.000, 2.000 membros, não mais do que isso. 1.000 a 2.000 membros. E Tiago White viu que entre os adventistas que estavam ali, haviam muitos jovens. Jovens! Deixa eu ver os jovens. Tem jovem aqui ou não? Estão lá embaixo? Eu tenho uma mensagem. Depois eu dou uma mensagem para eles. Porque a igreja nasceu na mão de jovens. Viu? Vocês que são adultos, nós que somos mais experimentados, cabelos branquejados, nós precisamos valorizar os nossos jovens e ajudá-los a entender que eles têm uma parte muito relevante e importante a desempenhar no desfecho da obra de Deus na terra. Essa obra começou na mão de jovens e essa obra tem um grande potencial para terminar na mão de jovens. Não desprezem os nossos jovens, queridos irmãos. Valorizem-os, apoiem-nos, incentivem-nos, orientem-nos, eduquem-nos, acompanhem-nos, mentoreiem-nos. Mentorear, estar com ele, ombro a ombro. Eles vão fazer um grande trabalho, vão criar paixão por eles estarem aqui, participarem, pregarem, ensinarem. Jovens têm grande potencial, quando eles são bem direcionados, educados. Eu tenho um jovem aqui comigo, ele gosta que eu fale isso. Ele adora, mas é bom. Queridos, jovens, Tiago White está ao lado de sua esposa, ele fala assim, olha, nós precisamos produzir alguma coisa para os jovens. Ellen White diz, é verdade, temos que sim, Deus me revelou, escrevamos alguma coisa para os jovens. E ele está viajando com a sua esposa, ele para a carroça, senta, pega a sua cesta de comidas e coloca alguns papéis sobre a cesta de comida e começa a escrever ali uma pequena lição com perguntas e respostas. O nome dessa lição se chamava Youth Instructor, o instrutor dos jovens ou da juventude. O instrutor da juventude, 1852. E a igreja então começa ali a praticar escola sabatina. Aonde? Nas casas e famílias. Pastor, a igreja tinha igreja nessa época?
como tem templo aqui? Quase nenhum. Não havia igrejas em 1850, começam a aparecer as primeiras igrejas. E as primeiras igrejas na década de 1850 pertenciam a quem? Aos membros. Por quê, pastor? Porque não tinha uma instituição. Não havia um escritório. Então os membros eram donos dos templos. Percebem isso? E isso foi um problema. Outro detalhe, não tinha pastor. Não tinha credencial. Hoje você tem um pastor aqui, vem aqui, pastor Adilson. Hoje você tem um pastor, olha aqui, ele é formado, ele é graduado, ele tem uma credencial, ele tem uma casa, você tem o telefone dele, você sabe a quem procurar, você pode ligar para ele, contar com ele que ele vai atender você. Naquela época não tinha isso, tinha pregadores itinerantes, que não tinham credencial. De repente aparecia um pregador itinerante numa igreja lá, numa casa, e dizia assim, olha, eu vim aqui pregar para vocês. Mas aí perguntavam para ele, mas quem é você? Nós não conhecemos você. Como é que você sabe? Não, é que o fulano me mandou aqui. Ah, é? Então tá bom, prega aí para a gente ver. Era assim que funcionava. Começou a igreja assim, queridos. Não havia uma estrutura. Obrigado, pastor. Não havia uma estrutura. Então, em 1853, foram atribuídas as primeiras credenciais, que na verdade eram cartas de autorização para pregadores. Não era nem credencial, era uma carta de autorização. Em 54 foram atribuídas as primeiras credenciais, dadas para alguns pregadores. Dentre eles, John Loughborough, primeiro historiador, não é? Um dos primeiros a receber essa credencial. John Andrews também, um dos primeiros. Bom, a história avança. Nesse período, até 1860, a igreja vai avançando lentamente, 5.000 membros, 6.000 membros. Quando chega em 1860, os líderes falam assim, olha, nós não temos ainda um nome. Eles colocam a mão na cabeça e dizem, nós não temos um nome. Havia se passado 16 anos, desde 1844. Então, 16 anos, a igreja ficou conhecida como Adventistas. Em 1860, disseram, nós não temos um nome. E se não tem nome, é como você escrever um livro e não colocar o nome do autor. Não é? Como é que você sabe que aquele livro tem importância? Não tem o nome do autor? Daí eles se reuniram lá em Battle Creek, Michigan, fizeram uma reunião com os líderes daquela época e tomaram um voto. E Deus guiou aquela liderança para tomar esse voto. E queridos, foi decidido pela sugestão de um homem chamado David Hewitt, o nome Adventistas do Sétimo Dia. David Hewitt. Em setembro a outubro de 1860, começou em setembro e terminou em outubro a reunião. 1860 foi dado o nome Adventistas do Sétimo Dia. Em 1861 foi aberto a primeira associação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Qual foi a primeira associação da Igreja Adventista no mundo, pastor? A Associação do Estado de Michigan. E aí depois abriram a Associação do Estado de Nova York, de Wisconsin e mais 4 outras associações. E em 1863 foi então aberta a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Em 1863 foi aberta a Associação Geral. Que coisa interessante, né? E em 1863, Ellen White teve sua primeira visão compreensiva sobre a obra de saúde. Ela estava na cidade de Otsego. E em 1866 foi aberto o primeiro sanatório da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o sanatório de Battle Creek, que era uma clínica em Battle Creek. Em 1872 foi aberto a primeira escola adventista do Sétimo Dia, a Escola Adventista de Battle Creek. O primeiro professor se chamava Goodlew Harper Bell.
Era um homem barbudo. Vocês vão ver hoje à tarde, quando o meu discípulo Alan vai falar para vocês sobre esse assunto. Tá? Ele vai apresentar uma palestra para vocês. Não percam. Aliás, pastor, tudo que eu estou falando hoje aqui, de manhã, vai cair na prova hoje à tarde. Você não tomou nota? Vai cair na prova hoje à tarde. Por quê? Porque nós vamos distribuir belos presentes para vocês. Eu trouxe cada presente espetacular aqui para vocês. Tá? Nós vamos fazer uma sessão aqui de perguntas valendo brindes para quem vier hoje à tarde. Então tome nota do que eu estou falando. Tá? Então em 72 funda-se a primeira escola. Quem foram os primeiros alunos dessa escola? Tiago Edson White, filho de Ellen White. William Clarence. Esses foram os primeiros alunos da escola de Battle Creek. Alguns filhos da família Kellogg estavam ali, não John Harvey, mas filhos da família Kellogg estavam por ali. Né? Então vejam, olhem vocês como que a igreja cresce. Pastor Estêncio, e quando é que a igreja funda a sua primeira faculdade? Em 1875, em 74 para 75. Como é que chama essa faculdade? Chamava-se Battle Creek College, ou Faculdade de Battle Creek. Quais foram os primeiros cursos oferecidos? Teologia e enfermagem. E depois educação, pedagogia. E se você olhar a história da educação adventista, o que você vai observar? Que esse tripé, salvar, educar e curar, era o tripé que Jesus Cristo usava. Jesus pregava, salvava, ele ensinava, educava e ele curava através da saúde. Ele fazia 3 coisas no seu ministério e por isso que a igreja deu tanto valor ao curso de teologia, ao curso de enfermagem e ao curso de pedagogia. Porque eram os 3 pés da obra de Cristo. Interessante, né? Curar, ensinar e salvar. Aprendeu? Muito bem. Muito bom. Então, em 1881, pouquinhos anos depois, morreu um dos mais importantes líderes da igreja. Quem era ele? Esposo de Ellen White, Tiago White. Tiago White morreu com 60 anos de idade. 60 anos de idade, amigos. No dia da sua morte, o caixão estava lá no Dime Tabernáculo, na igreja de Battle Creek. Ellen White se dirigiu ao caixão, olhou para o seu marido, deu uma volta em torno do caixão. Todos estavam ao redor dela, vendo aquela cena, tentando ampará-la, confortá-la. E ela então, se dirigindo ao seu marido que estava ali no caixão, disse: esse homem, ela diz assim, se outros tivessem feito a obra que ele fez, ele não teria morrido tão cedo. Ele trabalhava por 3 pessoas. 3 pessoas. Pastor Adilson, vem aqui. Você que está de gravata bonita, vem aqui. Vem aqui. Líder dos jovens, não sabia. Vem aqui, filho. Vem aqui. Coloca o seu ombro aqui, sou eu. Ombrei-me. Vou mandar aqui aqui até o meinho ali. Olha aqui para mim. Vamos devagar. Vai lá, começa. Devagar. Se você não ombrear o teu pastor, o teu líder, se você não trabalhar ombro a ombro com a liderança da tua igreja, essa igreja não vai prosperar. Essa igreja só vai prosperar se você ajudar um ao outro a fazer a obra que Deus pede que a gente faça. Mas essa obra não pode ser feita por 1 ou 2 sozinho. Tem que ser feita ombro a ombro. Um ajudando o outro, um amparando o outro, um ajudando a carregar o fardo do outro, um aconselhando o outro, um apoiando o outro, e não criticando, nem fazendo observações ácidas, destrutivas, mas com amor tratar os líderes da igreja e ajudá-los no cumprimento da obra. Nós precisamos nos ombrear
Lembre dessa ilustração. Ombreie-se com os seus líderes, com as pessoas que foram escolhidas e apontadas por Deus. Apoiem o ministério deles. Ajudem o seu pastor. O que vai acontecer como resultado? Essa igreja vai florescer, vai produzir frutos, vai aumentar o número, vocês vão multiplicar, vão criar outras igrejas. E vão levar o evangelho a toda essa cidade em nome de Jesus. Obrigado. Deus abençoe essa liderança da igreja. Então, Tiago White morre em agosto de 1881. Ellen White fica viúva por 34 anos. Hoje à tarde o meu amigo vai falar sobre isso. 34 anos. Correndo um pouquinho mais o tempo, 1888 acontece uma grande e importante reunião chamada Assembleia de Minneapolis, a 67ª Assembleia de Minneapolis. Aconteceu entre setembro e outubro de 1888. Importante momento, a igreja quase se dividiu na compreensão da mensagem da justificação pela fé. Momento crítico na história, mas Deus manteve a unidade da sua igreja. Manteve a unidade da sua igreja. Em 1891, Ellen White, mesmo não sendo comunicada, mesmo não tendo a confirmação de que Deus havia realmente mandado ela para ir para a Austrália, ela foi para a Austrália. E olha que coisa bonita a gente olhar isso, amigos. Mesmo uma profetisa chamada por Deus, não sendo orientada por Deus para ir para a Austrália, ela se submete à voz da liderança da igreja e vai para a Austrália. Lá passa 9 anos, entre 1891 a 1900. E sabe o que Deus faz com ela lá? Resulta em grandíssimas bênçãos. Lá, nesse período de 9 anos, ela escreve uma das mais importantes pérolas dos seus escritos, o livro Desejado de Todas as Nações. Por quê, pastor? Porque ela teve calma. Ela estava longe do burburinho da igreja. Ela podia refletir, meditar, pensar, analisar, estudar a vida de Cristo, se aprofundar na sua íntima comunhão com Jesus. E lá ela escreve o Desejado às Nações, que é publicado em 1896. Além disso, queridos, a igreja passa por desafios. Eu estou contando aqui alguns pequenos capítulos importantes. Quando ela volta da Austrália, ela prega um sermão em 1901, dizendo para a igreja: vocês precisam sair de Battle Creek, vocês precisam sair daqui, saiam, Deus me revelou, saiam daqui. Vão ao mundo, vão pregar o evangelho a todas as nações, a todas as vilas, a todos os povos. E ela prega um belíssimo sermão, dizendo para a liderança da igreja: saiam daqui. O que aconteceu? A igreja não deu ouvidos à voz profética. Passado alguns meses desse sermão, em fevereiro de 1902, Deus manda um incêndio tremendo sobre a editora Review and Herald. Queima tudo, não sobra nada. Queima tudo. 1902, a editora Review and Herald vira pó. E em dezembro do mesmo ano, Deus envia outro incêndio e queima o sanatório de Battle Creek. Às vezes a gente fica estudando isso e fica falando assim: bom, por que o povo não deu ouvidos à voz profética e já pegaram as coisas e foram embora? Eles podiam ter ouvido logo, não é? Não. Há coisas que o ser humano só faz quando vem o fogo, o juízo de Deus. E às vezes nós somos assim. Somente quando nós somos provados, testados, a nossa fé é provada, aí a gente fala: não, agora eu vou fazer isso. Mas quando Deus fala pela voz profética, uma voz calma, mansa, serena, ninguém atenta. Pessoas não dão ouvido. Mas aí vem o fogo de Deus e aí a pessoa toma jeito. Em 1909, Ellen White prega seu último sermão a uma assembleia da Associação Geral. É a última aparição dela em público. Ela prega um sermão e nesse último sermão dela,
ela faz uma coisa muito memorável. O que ela faz? Ela prega o sermão, ela vai sentar e aí ela fala, opa, eu esqueci de uma coisa. Volta até o púlpito e ela fala, irmãos, eu tenho uma mensagem de Deus para vocês. Exaltem esse livro, leiam esse livro, que é a palavra de Deus. Essa é a nossa única segurança, a palavra de Deus. Ellen White exaltou sempre a palavra de Deus, sempre exaltou a Bíblia, sempre. E ela lembra isso na sua última aparição pública, com mais de 80 anos de idade. Em 1915, ela teve um acidente na sua casa. Hoje à tarde vocês vão ouvir falar um pouquinho mais. No dia 13 de fevereiro, ela volta do banheiro na parte superior da sua casa em Elms Haven, Califórnia. Era um dia de semana, ela volta e ela se desequilibra, ela cai, quebra a bacia esquerda e depois ela nunca mais se recupera. Estava com 87 anos de idade. Ia completar 88 no mês de julho, no mês de novembro, desculpe. Ela ia completar 88. Ela cai em fevereiro. Em março, dia 14, ela tem a sua última visão. E queridos, essa mensagem é para você. Como é seu nome? Otávio. Qual foi a última mensagem dada por Deus a Ellen White em visão, em sonho? De que a igreja deveria preparar materiais para os jovens. Essa foi a última orientação que Deus revelou à sua serva Ellen White. Preparem materiais para os jovens. Escrevam livros, escrevam literatura, criem atividades para os jovens. Março de 1915. Passado alguns meses, em julho de 1915, era uma sexta-feira, às 3h41, ela profere suas últimas palavras. Alguém sabe quais foram as últimas palavras de Ellen White? Valendo um brinde? Quais foram as últimas palavras de Ellen White? Um texto bíblico de Paulo. Eu sei em quem tenho crido. Essas foram as últimas palavras de Ellen White, tiradas de Paulo. Eu sei em quem tenho crido. E ela morre às 3h41 do dia 16 de julho de 1915. Pastor, por que o senhor está falando a hora que ela morreu? Porque tinha pessoas do lado dela que desceram a escada e foram até o relógio da sala e pararam o relógio. Você conhece essa história? Antigamente era assim, né? Uma pessoa importante morria, ela ia na casa e parava o relógio na parede para marcar até a hora que a pessoa morreu. Lembra disso? Isso é da minha época, do meu tempo. Eu não sou mais velho que você, mas eu lembro disso. É uma realidade. Marcavam a hora da morte da pessoa, né? Bom, queridos, eu vou parar por aqui. Dei apenas um vislumbre, né? Um vislumbre da história. Mais coisas virão por vir. Que Deus nos abençoe. E agora eu queria fazer uma pergunta final. Nós lemos 1 Coríntios 3, 11 até o verso 14. Eu pergunto, será que Deus fundou um movimento profético? E será que esse movimento profético foi colocado sobre um fundamento sólido e seguro? Sim ou não? Como é que a gente pode ter a certeza disso? Olhe para esta igreja hoje. Aquele pequeno movimento de alguns poucos que começou lá em 44, estudando a palavra, Deus se permitiu que ele se multiplicasse. Hoje nós estamos espalhados por mais de 202 países ao redor da terra. Alguns falam em 212 países ao redor da terra. Hoje somos um corpo de 22 milhões de pessoas. Isso é a certeza e a garantia de que Deus está no comando desta igreja e de que esta igreja foi fundada sobre um fundamento sólido. E esse fundamento se chama na palavra de Deus, quem?
Cristo Jesus, o nosso Senhor. É Ele que nos guarda, é Ele que nos conduz, é Ele que nos dá a direção, que nos leva rumo ao céu. Que Deus abençoe você, que Deus guarde você e que Deus use você poderosamente para continuarmos firmes em nossa caminhada rumo à Canaã celestial.